Uma outra coisa que eu observei, a gente está falando aqui sobre alguns momentos que houveram ali especificamente um tipo de mover de Deus, como o senhor falou aí, final dos anos 80, início dos 90. Eu peguei ainda depois dos anos 2000, que foi a época da minha conversão. Hoje, né, eu não vejo aquela explosão como aconteceu lá nos anos 2000. Mas eu vejo, na verdade, um ascender de conhecimento. Hoje eu vejo muita gente fluindo debaixo de tempos e estações bíblicas, coisa que a gente não via muito naquela época. Eu, pelo menos, não me recordo. Fui uma pessoa muito ativa mesmo em comunidades, né, de estar conhecendo a visão da época. Peguei visão celular, visão de encontro com Deus, né, o G12 na época, que foi algo muito forte também. Algumas igrejas tiveram resistência, outras abriram para isso, tiveram uma experiência maravilhosa também. E eu vejo que hoje é um tempo do conhecimento, onde as pessoas têm aberto a mentalidade para fluir debaixo desses tempos e estações bíblicas, como também tem feito um resgate da cultura judaica. E aí eu queria saber um pouquinho de você, como que funciona isso, que tem igreja que tem resistência, que fala que está judaizando, que não é bem assim e tal. E já outros momentos eu vejo gente falando que tem total respaldo para isso. Ok, vamos então falar disso aí. Primeiro eu só quero dizer o seguinte, eu não vejo como um tempo do conhecimento, porque a Bíblia fala, são duas árvores, né? Tem a árvore do conhecimento e a árvore da vida. E só tem um caminho que nos leva para Deus, é a árvore da vida. Então, quando a gente fala conhecimento, é claro, Deus vem restaurando muitas coisas, muitos princípios que a igreja havia perdido. Mas não é pelo conhecimento no sentido da letra que a gente que essa noiva vai estar preparada para encontrar com o noivo, não. Esse tempo que nós estamos de preparação para o anticristo não se vence simplesmente com conhecimento humano. Só se vence com vida de Deus. Por isso, essa geração, que eu estou olhando para ela, que experimentou dessa relação vertical, que experimentou esse tempo e sabe o que é isso, essa geração agora é muito importante. Tanto a minha lá, do início de 90, e alguns que somos pastores que estamos hoje, quanto esses jovens que foram despertados nessa época do início dos anos 2000, agora são muito importantes. Ainda, eu repito, ainda não está tão visível, porque as águas ainda estão subindo. E na visão de Ezequiel, eu não estou lendo aqui por causa do nosso tempo, mas se você pegar o texto de Ezequiel, você vai ver que o anjo faz ele andar 1000 milhas. Media, mil côvados, desculpa. E aí ele tinha que andar. Depois que ele andava, aí a água subia mais. Então nós estamos nos 1000, tá? Nós estamos mas tem que andar, tem que caminhar. À medida que for caminhando, essas águas vão subindo. Aí a gente vai ver. E essa geração é muito importante, porque esse avivamento da mesa só é possível nesse relacionamento vertical e horizontal uns com os outros. Quanto à questão que você falou aí, muita gente diz que está judaizando a igreja e tal. Na verdade, o que acontece é o seguinte: Deus tem restaurado caminhos na igreja. Então, eu falei aqui de coisa da igreja primitiva, que talvez para muitos assim, esse pastor está falando de quê? Que não conhece isso que ele está falando. Não, tem o livro de Atos dos Apóstolos, tem o que a Bíblia nos mostra, e tem alguns documentos também, já, que vão mostrando como é que era a vida da igreja. A igreja só foi ter templo, né, depois do imperador Constantino. Que ele... 313 depois de Cristo. Então, pensa, são 300 anos. Então, o Brasil aí tem, desde que Cabral chegou aqui, tem 500 anos, né, 500 e poucos anos. Então, pensa, 300 anos é um bom tempo. Sim. Então, nesses 300 anos, a igreja viveu sem templo, sem essa estrutura toda religiosa. E aí, como
a chamada conversão do imperador Constantino, Roma se rende ao cristianismo, e aí o cristianismo, que antes era perseguido por Roma, passa a ser a religião oficial de Roma. O concílio de Nicéia, 322, foi convocado pelo imperador. Ele, que era o governante político, chamou o concílio, chamou os pastores, chamou os líderes, chamou os bispos, e veio todo mundo para Roma para discutir as questões doutrinárias da igreja e tal. Então, muita coisa que saiu dali começou a ganhar um viés não tão bíblico, mas muito mais por alguns interesses que existiam. A gente vê, o Satanás é astuto, né? Então, quando jogou para os leões, matava um, convertia mais 10. Matava 10, convertia 100. Então, a perseguição não parou a igreja. Né? O Coliseu não parou a igreja. Não é assim que a gente está cantando hoje? Verdade. Viu como tem cântico de adoração? E aí, ele teve outra estratégia. Ele se infiltrou dentro da igreja. E aí começaram a vir uma série de tradições que roubaram muito da essência da igreja. Então, por exemplo, quando os puritanos ingleses, ali no século XVI, eles começaram a ter experiências com Deus, e aí eles começam a batizar por imersão. Aquilo foi um escândalo para a época. Como? Vocês estão rebatizando? Mas nós não já batizamos os bebês, jogando a água na cabecinha dos bebês? Para que precisa? Eles já são batizados ali porque eles não são pagãos, eles são cristãos. Joga a aguinha na cabeça do bebê. Só que isso é o batismo bíblico que está na Bíblia, gente. Hoje a gente vê batismo é pós-conversão. Primeiro eu me converto, eu aceito Jesus, e aí, como fruto da minha conversão, eu me batizo, com consciência, não é assim? Mas quando os que foram apelidados de anabatistas, que quer dizer os rebatizadores, eles foram duramente criticados, perseguidos, e alguns sofreram com a própria vida. Por quê? Porque estavam... Que história é essa? Que história é essa agora? A gente sempre fez assim. Então, o que acontece hoje é isso, porque Deus tem restaurado a igreja. Então, às vezes, alguns ficam assim, que negócio é esse? Desse pastor com esse negócio aí pendurado e tal, que ele é judeu, que ele é rabino. Não, isso aqui é um talite, vem da cultura judaica, mas é um talite que o apóstolo Paulo usava, que Jesus usava, que o apóstolo Paulo usava, que o apóstolo Pedro usava, que João usava, que os cristãos usavam. É o manto de oração que se usava tranquilamente. Isso não era novidade para ninguém. E você está lá nos textos bíblicos, tocar na orla do manto, o que é? É isso aqui, ó. Está lá em Deuteronômio falando sobre isso. E quando tocava aqui, eram curados. Entendeu? Os cristãos usavam isso. Os cristãos iam na sinagoga no sábado. Mesmo muitos gentios iam na sinagoga no sábado. Normal, porque eles não se viam como uma nova religião. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Não é assim? Olha, Antioquia, Paulo e Silas, aquilo ali já era um bom tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, assim, eles não se viam como uma coisa separada de Israel. Separada. Não, era uma coisa só. E aí eu quero ler um texto. Aí eu preciso ler um texto. Romanos 11 fala que nós somos enxertados no oliveira, que é Israel, né? Mas Efésios também é um texto forte, eu quero ler aqui rapidinho para você. Efésios... 4:11? Não. Não, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso, a partir do 11.
Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, quem são os gentios? Todos que não são judeus. Eu, você, todos nós. Então ele está falando para nós. Ele está dizendo assim, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, porque o judeu é que tinha a prática da circuncisão, isso sim, isso é uma prática judaica. Ok? Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, que aí eram os judeus que criticavam, porque você vê no Novo Testamento que tinha essa celeuma toda. Não é assim? Chamados que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, está se referindo a nós, está sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Então ele está dizendo assim, antes de vocês aceitarem Jesus, vocês estavam separados de Israel, separados das promessas de Deus a Abraão, a aliança que Deus tinha feito lá em Abraão. Ok? E as promessas todas decorrentes. Então, vocês estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Páscoa, o sangue do Cordeiro. Porque ele é a nossa paz, Jesus, né? O qual de ambos quem? Israel e esses gentios que estavam separados. O qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio e a inimizade entre judeus e gentios. Porque o judeu não sentava na mesa com o gentio, que ele dizia que estava se contaminando, né? Paulo exorta Pedro, né, por causa disso, porque tinha os gentios convertidos que não eram circuncidados na carne, e aí Paulo está lá na mesa com eles, Pedro está lá na mesa, quando chega a turma de Jerusalém, Pedrão, ó, por quê? Porque senão os judeus iam descer o malho nele. Isso é judaísmo, religião, judaísmo e tal. Agora, a unidade é uma só igreja. É um só corpo. Judeus, gregos, gentios, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ser meus testemunhos, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. É uma igreja só. Então ele diz que em Cristo foi rompida essa separação. E nós fomos, aí Romanos fala que nós fomos enxertados na oliveira. As promessas eram primeiro para Israel. Deus tem um projeto de salvação para a humanidade, que começou com uma família, Abraão, uma nação, Israel, e depois todas as nações e povos da terra. Somos nós. Então, é um projeto de salvação, que começa com Abraão e vem pelas promessas para Israel, a descendência de Abraão, para chegar até nós. Jesus era judeu, o leão da tribo de Judá. Quando a gente fala isso, a gente está falando do quê? Jesus era judeu, né? Judá, né? Não é de onde vem o nome judeu? É da tribo de Judá. Jesus é o leão, aí a gente canta, ele é o leão da tribo de Judá, 1990, o avivamento, esse mover que teve no final de 90. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas hoje o pessoal canta, o leão ruge. O leão da tribo de Judá. Então Jesus era judeu. A gente não pode esquecer disso. Então o que está dizendo aqui é que em Cristo acabou essa barreira, acabou essa parede de separação. E Deus juntou tudo em um só. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, aí são as leis rituais, que os gentios não são obrigados a seguir. Isso foi no concílio, está lá em Atos capítulo 15. Foi discutido no concílio, e os gentios foram liberados dos ritos judaicos. Então, nós não precisamos seguir os ritos, mas isso não quer dizer
que nós estamos separados de Israel, não, nós somos enxertados neles, eles são a raiz. Aí está lá em Romanos. Aí, o que acontece? Você tem hoje, por exemplo, um movimento grande de conversão de judeus a Cristo. A conversão dos judeus está dentro de um movimento que normalmente se chama as comunidades judaico-messiânicas. São aqueles judeus que reconhecem Yeshua, Jesus, como Messias. Então, você tem várias comunidades judaico-messiânicas. Eles são judeus. Se circuncidam o bebê com 8 dias, fazem todos os rituais judaicos, que nós não precisamos fazer como igreja. Está lá em Atos capítulo 15. Não vou ler aqui, porque senão a gente vai gastar um seminário isso aqui. Então, mas isso está lá. Os ritos judaicos, nós estamos liberados. Mas você tem hoje um movimento da comunidade judaico-messiânica que segue os ritos porque eles são judeus. E alguns que não eram judeus segundo a carne, mas se convertem e decidem, por livre e espontânea vontade, estar naquelas comunidades e seguir. Eu estive em Jerusalém, lá no kibbutz, e eu tive o privilégio de ser abençoado, né, com uma oração específica que eu pedi a ele no final da reunião, com o filho do pastor da primeira igreja de judeus convertidos ao cristianismo em Jerusalém. Uau. Então, porque eles não eram aceitos na comunidade, porque tinham aceitado Jesus como Messias, então eram rejeitados, assim como os judeus que se convertiam aqui também, Paulo, também foram, né, rejeitados, e eles viviam num kibbutz. E ele contou para a gente, a igreja começou, era o pai dele, a mãe, ele e os irmãos. Era a única família em Jerusalém, de judeus convertidos ao cristianismo. Hoje, para a glória do Senhor, porque isso está na Bíblia, e isso é sinal também de que Jesus está voltando, e por isso a água vai subir e nós vamos ter esse avivamento. Então, e precisamos desse povo que já experimentou, porque vão ser muito importantes. Deus não faz nada por acaso. Mas, para não perder o raciocínio, então, assim, esses judeus têm se convertido em massa hoje. Hoje você tem muitos judeus convertidos. Muitos. Rabinos convertidos ao cristianismo. Então, esses são comunidades judaico-messiânicas. Esses seguem os rituais judaicos. Agora, o que nós, como igreja gentílica, temos feito é esse entendimento de que nós não podemos nunca estar separados de Israel. Senão a gente é tirado da oliveira. A gente foi enxertado, vai querer sair, mas aí vai para o inferno. Está em Romanos 11. Então, nós estamos enxertados. E aí, nós vamos redescobrindo, e Deus tem feito isso, práticas que não são simplesmente judaicas, são práticas da igreja cristã, que depois, lá, principalmente desse concílio de Nicéia, em 322, que eu falei, foi sendo tirado da igreja. Sabe uma das decisões do concílio de Nicéia? Foi separar a Páscoa cristã da Páscoa judaica. Foi só em 322, 300 anos depois, eu estou falando 300 anos depois de Cristo, que se decidiu que tinha que ter uma data que não precisasse ficar presa à data do calendário judaico, que é o dia 14 de Nissan. E aí se decidiu que seria sempre no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, no caso deles, lá da primavera. Para a gente aqui é o outono. Então, semana passada, eu acho que está terminando a lua cheia, quem viu, estava lindíssima a lua, sábado, domingo. Quem teve o privilégio de ver a lua, é a lua cheia de Páscoa. Toda Páscoa você vai ter lua cheia, porque o calendário
que foi definido é esse. O primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o início da primavera para eles lá no norte, do outono para nós aqui no sul, no hemisfério sul. Então, tem vezes que essa lua cheia cai logo quando vira a estação. Aí a Páscoa cai bem, às vezes, no finalzinho de março, porque geralmente a estação muda 21 de março. É a mudança de estação, né? E aí, que é o equinócio. 12 horas de sol, 12 horas de noite, 12 horas de dia. O equinócio de outono e o equinócio de primavera. Mas, às vezes, a lua cheia vem logo depois. Então, a Páscoa cai bem no iniciozinho. Tem vezes que acabou de ter uma lua cheia, e aí mudou a estação. Resultado, vai ter que ter todo um ciclo da lua para poder ter uma nova lua cheia. E a Páscoa acontece, às vezes, quase no final de abril. Foi o que aconteceu quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Porque disse que ele chegou no dia 22 e avistou o monte, e era o domingo de Páscoa. Ó, o Brasil tendo relação com Israel e com a Bíblia. E com a Bíblia, né? Então, era um domingo de Páscoa. E aí ele deu o nome do Monte Pascoal, o monte que está lá em Porto Seguro. Enfim, então, naquele ano, a Páscoa caiu no final. Por quê? Provavelmente por causa disso, porque a lua cheia, provavelmente, ela tinha antecedido ali a virada de estação. Então, teve que ter todo um ciclo de lua para ter a Páscoa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse calendário, chamado ocidental, que depois, lá com o Papa Gregório, lá na frente, foi oficializado dentro do calendário gregoriano, primeira lua cheia depois de 21 de março, esse calendário só passou a existir a partir do Concílio de Nicéia, 322. Antes disso, quando que os cristãos celebravam a Páscoa? Na data de Israel, a data bíblica. Quando lá no calendário judaico dava 14 de Nissan, era a Páscoa. Todos os cristãos celebravam a Páscoa. Como é que eles celebravam a Páscoa? Com coelhinho? Com chocolate? Eles celebravam a Páscoa com um jantar de um carneiro assado. Como está na Bíblia, com ervas amargas. Não eram os judeus, porque era uma festa cristã. É a principal festa cristã. Então, os cristãos tinham o hábito de celebrar a Páscoa. Gente, isso é história. Só que as pessoas não conhecem. Aí, quando a gente começa a restaurar as festas bíblicas, não festas judaicas, existem festas que são específicas da história, cultura judaica. Existem festas que são bíblicas, porque as festas bíblicas, elas são atos proféticos que apontam para o cumprimento em Cristo. Todas as festas que Deus instituiu lá em Moisés, elas apontam para o cumprimento em Cristo. Então, quando nós celebramos da forma como a Bíblia fala, então nós estamos, na verdade, resgatando algo que se perdeu com a romanização da igreja a partir de 322. Incrível. Porque a igreja tinha vivido 3 séculos, 300 anos, celebrando Páscoa. Os cristãos sabiam o que era tabernáculos. Eles não iam construir cabana, sucar igual os judeus, mas sabiam, a festa era falada. Pentecostes era celebrado, sempre foi celebrado Pentecostes. Então, assim, só que com uma leitura cristã da festa, entendendo que, no caso da Páscoa, aquele cordeiro ali representava e apontava para Cristo. Então, quando eu estou celebrando a Páscoa, e estou tendo um jantar de Páscoa, eu estou louvando, exaltando a Deus, porque Ele foi lá até o fim, a morte de cruz. Ele foi obediente até o fim, Ele foi o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que se ofereceu por nós. Então, quando eu estou fazendo esse jantar, eu estou
louvando e exaltando a Deus, porque agradecendo a Deus, sendo grato a Ele, porque a festa já se cumpriu. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de celebrar. Você está entendendo? Sim. Agora, olha o que a tradição religiosa fez com a gente. A tradição bem intencionada, falando que você tem que ter 40 dias de preparação para Páscoa, de jejuns e penitências e tal, se preparando, bem intencionada a tradição. A tradição diz, não, como Jesus entregou o seu corpo na cruz, né? Então, não vamos comer carne, não. Vamos fazer jejum de carne. Mas o que é que quando Deus institui a Páscoa lá no Êxodo, capítulo 12, ele fala assim, cada família mate um cordeiro e coma a carne do cordeiro. Porque aquilo era um ato profético que apontava para Cristo. Na verdade, o sangue que fez com que o anjo da morte não entrasse na casa deles, não era o sangue daquele animal. Aquele animal representava alguém que estava substituindo o pecador. Os egípcios tinham pecado? Tinha. Israel tinha pecado? Tinha. Aí Deus falou, vai passar o anjo da morte. Só tem um jeito. Alguém tem que pagar o preço para os primogênitos de vocês não morrerem. Aí falou com Moisés, olha, pega o cordeiro, mata e passa o sangue na porta das casas. Quando o anjo da morte via, olha, aqui alguém já morreu por essa família. Ao substituto, alguém já substituiu, já pagou o preço. Só que, na verdade, quando a gente vai biblicamente falando e teologicamente falando, não era o sangue daquele cordeiro que estava substituindo eles. Era o sangue de Cristo, que ainda seria derramado 1500 anos depois. Porque, para Deus, o tempo, ontem, hoje, ele é eterno. Então, o ato profético que os judeus fizeram naquela noite de libertação do Egito, e todos os rituais e sacrifícios que estão lá na lei mosaica, tudo aquilo apontava para Cristo. O cumprimento era em Cristo. Eles foram salvos pela fé. Porque eles creram. Moisés falou e eles creram que se colocasse o sangue daquele cordeiro ali, eles iam ser salvos da morte. Foi pela fé. Não foi pelas obras, não foi pelos rituais judaicos, foi pela fé. Apóstolo Paulo fala, Abraão foi salvo pela fé, Moisés foi salvo pela fé, todo mundo foi salvo pela fé. Senão estava todo mundo no inferno, gente. Ou você não espera encontrar Abraão lá no céu? Claro. Então pronto. E aí, Jesus não tinha morrido ainda. Mas Deus mandava fazer os rituais. Aqueles rituais de sacrifícios eram atos proféticos que apontavam para o sacrifício de Cristo. Era por fé. Ele cria que ao fazer aquilo, Deus estava aceitando e ele teria os seus pecados perdoados. Aquilo apontava para o sangue de Cristo, que morreu no tempo apropriado por Deus, para que todos que creram nele, antes e depois dele, toda a humanidade, em toda a história, desde Adão até o último homem que nasceu antes dele voltar, o sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade, em toda a história. Ele substituiu a todos nós. A morte que era destinada a nós, ele morreu no nosso lugar. Por isso, nós somos salvos da condenação do pecado e do inferno. Todo aquele que crê em Jesus. Que aula, hein? Que aula, meus amigos. Falando em aula, tem alguém aqui para te fazer uma pergunta. Isso aqui a gente deixa o convidado para ficar de surpresa mesmo e ter essa reação maravilhosa que a gente vê aqui, que é de surpresa, né? Vou chamar agora o nosso queridíssimo Oráculo. Eu tenho certeza que ele tem um TCC aí já escrito para fazer algumas perguntas aqui nessa tarde. Fala, Oráculo. Bom, gente, vamos lá. Se eu fosse anotar todas as perguntas aqui desse programa de hoje, não teria memória suficiente no meu celular. Mas eu quero, assim, elogiar, né? Primeiro, esse talite maravilhoso.
lindo de bonito. E falar algumas coisinhas aqui, algumas observações, né, que eu fiz durante o programa, mais de leve, porque se eu for parar para entrar em uma pergunta, meu Deus do céu, vai ser uma pergunta atrás da outra e um assunto atrás do outro, e isso aqui vai ser... A gente vai derrubar o YouTube de tantas horas de programa. Mas vamos lá. Lá no começo, né, foi falado, né, sobre... você com 18 anos, você estava com seus planos e tal, e Larissa falou sobre ela querendo tocar guitarra, e eu rebaixando meus carros. Então, assim, é muito engraçado como que Deus une, né, vidas tão diferentes no mesmo propósito, cara. Isso é uma coisa demais, é muito estranho para nós, né, e eu nunca falaria que eu estaria num lugar junto com uma guitarrista, junto com um aspirante, uma mera aspirante. Junto com um jornalista por profissão, cara, é um negócio incrível. E é muito engraçado como que Deus faz essas junções, né? Agora vem uma pergunta. Com uma voz dessa e com uma memória que, meu Deus, 1995, não sei quando de 1994, gente, você nunca fez radionovela, não? Que isso? Cara, porque com uma memória dessa, com uma voz dessa, caraca... Eu pensando que ele vai me perguntar alguma coisa do céu, da Bíblia. Rapaz, o negócio está tão espiritual aqui, não. Você chama o abençoado. Inclusive, eu tenho perguntas, só que se a gente for deixar aqui para responder todas as perguntas, meu Deus do céu. Irmão, já era. Não, é o seguinte, quando eu era criança... Eu gostava de criar histórias, né? de compor histórias. Então, eu inventava histórias na minha cabeça, eu criava personagens mesmo. De criar os personagens todos com nome. Era assim, sempre fui muito criativo para essas coisas e tal. Mas depois que eu vim que eu formei como jornalista e comecei a trabalhar... eu amava rádio, se eu pudesse eu ia viver no rádio, que eu amava, me apaixonei por rádio. Mas o rádio era o que pagava menos. Aí não dava para sustentar a família, porque aí eu casei, veio filho. Não tem jeito. Aí eu fui para trabalhar em TV pouco e a maior parte do tempo foi como assessoria de imprensa, porque era na época onde eu podia ter um rendimento maior e também me permitia fazer o seminário à noite, porque naquela época, hoje em dia está tudo muito diferente, né? Nem existe jornal impresso mais. Naquela época, você tem uma ideia, em 94, quando eu formei, a redação do principal jornal aqui do Espírito Santo, que era a Gazeta, era as maquininhas Olivetti, maquininha de datilografia. Você chegava na redação da Gazeta, daquele monte, então, assim, isso em 1994. Então, não tinha essa coisa da informática. E aí, ao pouco a pouco, que a internet foi chegando, rapidamente tomou lugar e tal, os computadores tomaram lugar, mas eu fui para a área de assessoria de imprensa, porque na área de assessoria de imprensa eu podia estudar à noite. No jornal era o seguinte... Por que eu falei das maquininhas? Porque você entrava no jornal, o repórter, que era o chão de fábrica que a gente chamava, né? O peão, né? Aquele que vai para a rua para apurar a matéria. Então, ele chegava 2h da tarde, por quê? Você vai chegar 7h da manhã, não aconteceu nada ainda. Isso era por rádio. Rádio, sim, porque eu estava na rua, era diferente. Agora, o jornal que ia sair no dia seguinte, o repórter ele entrava, o horário dele era 2h da tarde. Aí ele entrava, ia para a rua, apurava a matéria, voltava para a redação e ia escrever a matéria na maquininha. E aí... Agora foi. Aí. Voltou o microfone? Pronto. Então, ele vinha para a maquininha. Então, a gente saía da redação, assim, 8h da noite, era o horário de sair. Né? E as aulas no seminário começavam 15h para 7h. Então, não tinha como se eu fosse trabalhar em redação. Eu recebi um convite na época de uma rede,
aqui, pode falar o nome, né? Pode. Era a Rede Tribuna, e era para eu ser revisor. E era um bom salário, um salário excelente para ser revisor. O revisor era o cara que pegava essas matérias que ficavam prontas, iam ficando prontas, e ia revisando tudo, ou seja, ele era o último a sair. Saía junto com o editor, né? Normalmente eles saíam meia-noite, por aí, da redação, iam para o primeiro boteco que encontravam na frente, enchia a cara, dormia, para no outro dia, 1h da tarde, estar lá na redação de novo. Então, era assim, a vida do jornalista naquela época. Então, a assessoria de imprensa, eu podia trabalhar de dia, e aí 6h da tarde eu saía, pronto, 6h40 eu estava lá no seminário, pude cursar meus 4 anos de seminário, de 96 a 99. Então, um negócio aí de telenovela não rolou mesmo, né? Não. Tá respondido, Luan. Mas você viu que se fosse olhar o coração do menino, ele ficava. Já criava o personagem. Enfim, outra pergunta. Só fazendo um adendo aqui, ele contou toda a trajetória dele lá na Rede Tribuna, né? Sim, sim. Qual esse cargo aí que, por último, a pessoa saía? Era o revisor de matérias. É aquele que tinha por função, o repórter escrevia, aí você tinha que revisar o português. Entendi. Português. Hoje eu estou fazendo linguística, né? Então eu acho que desde aquela época o pessoal achava que eu tinha jeito para esse negócio, porque me chamaram para ser revisor. Mas era uma tremenda furada, porque todo o erro que saía no dia seguinte de português, a culpa é do revisor. Eu acho que um bom cargo lá, né? Não sei se ainda existe esse programa lá, um bom cargo, de repente, seria do cameraman do 9 minutos, né, cara? O programa você tem 9 minutos, né? Aí você tem que ganhar muito bem para poder ficar lá, né? O programa é muito interessante. Boa. Rapaz, 9 minutos só no nome, né, cara? Trabalhei em TV, os câmeras sofriam. Porque iam para a rua. Participou de 9 minutos? Não, ganhavam muito pouco, o salário era baixo para o câmara, para o sujeito que estava segurando aquela luz, né? E tinham que passar por cada situação terrível, como uma vez que eu fui cobrir a fuga de presos aqui no presídio, e um monte de corpo morto no meio do caminho. Cara. E o câmera tinha que ir junto. Como é que o repórter vai, o câmera não vai? Tem que ir. E ganhava pouco, tá? Porque o jornalista já ganhava mal, o repórter já ganhava mal, o câmera então, ganhava menos ainda. Acho que o negócio mesmo é ser tipo o comandante Hamilton, né? Tá lá do alto mesmo e dá tudo certo. Hoje eu não sei como eu estou falando de início da década de 90, tá? Hoje eu não sei como é que tá, e espero que tenham melhorado os salários do pessoal, mas as redes oficiais aí estão tudo em crise financeira, né? As televisões abertas, né? Numa época onde as câmeras também eram pequenas, né? Cada GoPro pesava 10 quilos. Rapaz, vamos falar de coisa boa. O cara está desvirtuando aqui o ambiente, rapaz. Vamos orar, vamos fazer vamos ungir. Ora por ele, pastor. Tem um óleo aí? Vamos lá, então. O senhor falou aí que, num certo período da sua vida, bateu no seu coração, né, a vontade de ir para a China, levar, né, apresentar Jesus para eles. O senhor não ficou com medo deles te levarem para Jesus mais cedo? Sim. Não, medo não. Mas eu tinha consciência que podia morrer. Na época, início de 90, ainda era o regime comunista muito fechado. Mao Tse-tung faleceu, agora eu não tenho a data da morte de Mao Tse-tung, mas já era um sucessor dele, mas era um regime comunista muito fechado na China. Então era proibido a pregação do evangelho. Nós tínhamos testemunho de missionários, você tem irmão André entrou na União Soviética, não sei se ele chegou a entrar na China, mas nós tínhamos testemunhos de missionários. Eu tinha um livro na biblioteca do seminário que contava um pastor da década de 80, em que ele tinha se convertido, eles rasgavam pedaços da Bíblia, né, para distribuir, porque não podia ter uma Bíblia inteira, e encontraram uma folha de Bíblia na casa dele.
E aí ele tinha que negar Jesus. Tinha que dizer que ele não era cristão, que, ele não, que Jesus não era o Senhor da vida dele. Ele se recusou a fazer isso. Foram matando um a um dos filhos na frente dele, para ele recusar e dizer que Jesus não era o Senhor da vida dele. E matou todos os filhos, matou a esposa, e com tortura. Sempre antes tinha tortura. Ele não negou a Jesus. No final, ficou só ele e os guardas, então ele iria ser morto. E aí uma luz muito forte entrou no ambiente, os guardas caíram, e ele falou que ficou só ele só, e aí ele saiu, né? Fugiu, e aí continuou pregando o evangelho. Mas a surpresa toda é que o guarda que coordenou a execução da família dele toda se converteu e virou pastor, e era o cara que escrevia o livro. Meu Deus. Esse livro eu tinha na biblioteca do seminário. Como é que é o nome desse livro? Eu não vou lembrar. Era um testemunho, porque isso aconteceu na década de 80. Eu fiz seminário em 90, né? Então esse livro já tinha sido escrito, já tinha sido traduzido para português, 96, na época que eu estava no seminário, e já tinha esse livrinho lá. Então, assim, para ter noção de como era a China daquela época, entendeu? Eu tenho uma situação, um irmão meu de sangue, aí já, bem, assim, 2000, eu não lembro, não vou lembrar o ano, mas já era coisa de 2007, por aí. Ele começou a trabalhar com comércio exterior, e eles fizeram uma viagem para a China, e a China já estava no processo de abertura política econômica. E aí já tinha algumas igrejas, então, já instaladas, já tinha Bíblia traduzida para o chinês, já era permitido comprar a Bíblia, não, né? Era poucos locais que vendiam, mas já era permitido. Mas, enfim, a grande maioria do povo ainda não conhecia Jesus. E o tradutor deles, do grupo que foi com eles, ele disse o seguinte, que eles estavam jantando à mesa, e eles estavam jantando, e era tudo crente. Então começaram a conversar. E aí o tradutor ficou interessado nesse negócio de como é que é esse negócio aí dos cristãos e tal. Aí eles comprar uma Bíblia, que já tinha, né, era difícil de achar, mas tinha um shopping que tinha uma livraria, e comprar a Bíblia em chinês, dar de presente para ele. No dia seguinte, eles chegou na hora do almoço. E aí ele falou que queria conversar com eles, contar uma coisa para eles. Aí, o que foi? Não é porque eu fiquei a noite inteira lendo aquele livro que vocês me deram. E eles tinham orientado a ele começar pelo Novo Testamento, começar por Mateus. Então ele começou a ler Mateus, parou em João 3,16. Numa noite, ele tinha lido de Mateus até João. Desculpa, não foi João 3,16. João capítulo 4, João 3, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. João 3 é quando Jesus encontra com Nicodemos e fala sobre o novo nascimento. E aí, qual foi a pergunta dele? Ele falou, eu fui lendo, parei lá, nessa parte aqui. Então, assim, ele tinha lido os evangelhos praticamente todos numa noite, devorou, tanta fome da palavra. E perguntou assim, me explique esse negócio aqui de novo nascimento. Levantar a bola e chutar para o gol? E aí, aí eles explicaram, ele aceitou Jesus, virou crente. Ele nunca tinha lido uma Bíblia. Ele conhecia Jesus, assim, era o Deus dos cristãos, mas ele não sabia a história de Jesus, não sabia nada de Jesus. Isso já era 2000 e pouco. Caramba. Entendeu? Então, assim, mas hoje o evangelho na China tem crescido muito. Muitas cidades, e, na verdade, eu não tenho os dados de missões atuais, Portas Abertas tem alguns dados geralmente muito atualizados, mas até
poucos anos, era o país onde mais crescia o evangelho, onde mais tinha número de conversões. Conversão, né? Porque também a população é imensa, né? 1 bilhão de pessoas, tanto. Mas o evangelho crescendo, graças a Deus, tem crescido lá. E aí, ultimamente, tem voltado uma resistência, porque começou a ter muito crente. E aí o governo agora tem colocado... Fica perigoso para eles. O aí, governo entre aspas. tem colocado alguns empecilhos. Aí, bom, quem trabalha com missões e nas juntas de missões vai poder, talvez, testemunhar para você aqui hoje como é que está a situação nos países. Hoje, né, o grande desafio, a China é um grande desafio, continua sendo, e os países árabes, que são os mais fechados. Né? O Irã teve execução de cristãos agora, o ano passado, isso foi notícia em todo lugar, que eles estão morrendo mesmo por ser cristão. Então, tem os índices de perseguição, né, ao cristianismo. Os países islâmicos hoje são os países mais difíceis, né? E são os países que eles estão investindo forte em esporte, né? Você pode ver que a Copa do Mundo foi lá, eles levam os esportes olímpicos, teve a Olimpíada na China, mas o Islã está investindo muito porque isso serve propaganda para eles. E você vê os times europeus, é tudo empresa árabe. É interessante, você não sabia, não. Só você ver a camisa lá, quem é. Eu não vou falar o nome aqui, mas até porque minha pronúncia não vai ser... publicidade, né? Mas olha a camisa dos times europeus, Barcelona, Real Madrid, você vai começar a ver, muita empresa árabe, principalmente de aviação, que ganham muito dinheiro, e empresas do petróleo. Respondido, Luan. Muito bem respondido. Falando nisso, quem quer conhecer de perto essa enciclopédia humana, esse homem que sabe de tudo um pouco, aonde que fica localizada a Manancial? Faz aí sua propaganda. Igreja Missionária Manancial, que eu tenho o prazer, a honra de estar ali junto com esses irmãos, de ser mais um ali. Nossa pastora presidente, a apóstola Suzana, ela é a pastora presidente da igreja, e eu sou um colaborador, sou um ajudador ali. Nós temos a sede em Coqueiral de Taparica, fica ali no antigo ITC, Itaparica Tênis Clube, próximo à antiga rodoviária também, que hoje é um supermercado, Carone, e ali na rua paralela, ali, a Rua das Etapas, você tem a Saturnino Rangel Mauro, a rua, você vai encontrar a sede da Igreja Missionária Manancial, cultos aos domingos, 7 horas da noite, porque durante a semana nós estamos nas casas, nas mesas, nas células. E eu, pessoalmente, estou numa congregação nossa em Viana. Olha só. Então, eu moro em Vitória, de lá de casa lá é 25 quilômetros, 25 para ir, 25 para voltar, é 50 quilômetros. Mais uma bênção, um grande abraço, os irmãos de Viana, Campo Verde. E a Igreja Missionária Manancial está lá no bairro chamado Campo Verde, próximo à Vila Betânia, e ao lado do CAIC de Campo Verde. O CAIC é o principal colégio ali. Então, quem conhece o CAIC, domingo às 7 horas da noite, pode ir lá que vai ser bem recebido para ouvir o Evangelho, claro, se quiser ouvir e compartilhar do Evangelho. Instagram da igreja e o do senhor. Eu não sei de qual essas coisas não, gente. Pergunta difícil uma hora dessa, né? Depois vocês põem na tela aí, depois o menino edita aí, põe ele para trabalhar, ele fica fazendo pergunta. Põe ele para trabalhar, ele põe na tela aí, e edita e põe o Instagram, Facebook da Manancial, tem o YouTube, que transmite os cultos, né? E Instagram, Facebook, ok? Ok, inclusive deixar registrado aqui, eu irei fazer uma visita pessoalmente a esse lugar que eu tenho muito carinho. Amém, amém.
Lá a sede está lá funcionando ativamente, Deus tem feito, nós estamos vivendo um milagre. Perdemos o nosso pastor fundador, presidente, que era o apóstolo Aurélio, pouco tempo atrás, fevereiro, mas a apóstola Suzana tem sido assim, uma guerreira, e os líderes, os pastores, pastor Marco Aurélio, o filho do apóstolo Aurélio, está lá com a pastora Poliana, a esposa, e estão juntos lá na sede, pastor Marcelo, que é desde a época junto comigo, enfim, vários pastores, pastor Serginho, pastora Luciana, eu vou cometer aqui que eu vou esquecer nomes. Estão lá na sede, trabalhando. Temos uma congregação em Jabaeté, pastor Paulão, em Jabaeté, em Vila Velha, uma congregação no Manancial, e temos a congregação em Viana, como eu já falei, Campo Verde, ao lado do Caíque, que é onde, para encontrar essa figura aqui, só lá, não tem jeito. Né? Agora, na Páscoa, eu fiz um jantar de Páscoa lá, um jantar mesmo, com carneiro e tal. Aí foi muito bom, foi uma benção, foi muito bom. Glória a Deus. Inclusive, deixa o telefone de contato do senhor com o DDD, caso alguém queira levá-lo à igreja, né, para poder fazer uma ministração. Deixa aí com o pessoal. Também não sabe de qual, não, aí não brinca, não. Não, eu sei. Eu estou pensando em qual o número que eu deixo. Eu vou deixar o número da igreja, da sede, que é 3329-8459. Repetindo. 327, que é o código do Espírito Santo, 3329-8459. Mas pelas redes sociais, consegue fazer o contato e falar, né? Perfeito. Okay? Porque se eu der meu telefone pessoal, aí eu não vivo. Eu só vivo no WhatsApp, aí não dá. Sim, é verdade. Pastor, cresci acima da média aqui hoje. E só para falar, essa coisa toda, em 2008, por que eu ando aqui com esse talite e tal? Porque em 2008 foi quando eu finalmente me rendi ao ministério profético na minha vida pessoal. Porque desde lá, da época da Igreja Batista, tinha sinais do ministério do mestre e profeta na minha vida. Né? Não é capacidade humana, é dom de Deus, é Deus que dá, capacita, e não tem jeito, isso vai fluindo na sua vida. Eu tinha sinais. Então, a questão do ensino, do mestre, eu aceitava com mais facilidade. Mas esse negócio de profeta, eu tinha uma bronca terrível. Porque negócio de profetada e bababá, e eu não aceitava isso não e tal. Né? Imagina, um cara formado ali na Escola Dominical Batista, eu tinha dificuldade mesmo de aceitar. Mas tinha os sinais na minha vida. Né? Só um caso, eu casei, né? Como eu falei, em 95, 96, eu fui a Salvador, na casa de um irmão, e estávamos lá, e Deus me falou que a irmã ia ter um neném. E eu falei, olha, vocês vão ter um outro filho. Eles tinham um menino de 11 anos de idade só, não tinham mais nenhum outro filho. E eu não conhecia a história deles. Quando eu falei isso, ela olhou para mim e falou assim, pastor, só tem um problema. É que depois que nasceu o nosso primogênito, meu marido teve uma doença, acho que foi cachumba, e ele ficou estéril. Então, meu marido não pode ter filhos. Aí, no dia seguinte, eu procurei o marido. Eu tinha tanta convicção do que Deus tinha me falado, que eu falei para ele, falei, olha, Deus me falou assim, assim, que vocês vão ter um filho. Ele ficou olhando para mim assim, né? E olhava, assim, ficou alguns minutos olhando para mim, e o apelido dele era Preto, ele ficou meio branco, mas assim, depois ele falou, eu creio. Fomos para casa, um mês depois, eu recebi uma carta, naquela época ainda existia carta, Sim. escrita, da esposa dele, dizendo, olha, fiz o exame, e na época que vocês estavam aqui, eu já estava grávida. Meu Deus. Tiveram um menino, o menino se chama Israel. Então, assim, mas eu não tinha assumido essa unção e o ministério profético. Eu rejeitava, apesar disso acontecer em várias vezes, em várias situações, eu não aceitava, eu não aceitava para a minha vida o ministério profético. Em 2008,
Deus me fez fazer 40 dias de jejum para ir num congresso em Brasília que chamava Passando o Manto. Foi um congresso que reuniu vários pastores, apóstolos, profetas e tal. E eu não entendia por que eu tinha que fazer 40 dias de jejum para aquele congresso, mas eu obedeci, eu fiz. E quando eu cheguei lá, aí eu fui entender porque aquilo tudo era Deus quebrando as resistências na minha alma para eu finalmente poder assumir essa responsabilidade profética. E aí eu voltei de lá. Um dos pastores que tinha vindo de Israel ministrar tinha levado alguns talites para vender, mas eu não tinha dinheiro para comprar, eu não comprei, mas eu voltei consciente de que eu tinha um chamado profético e que eu não podia fugir disso, por mais que eu tivesse, durante vários anos, tentado fugir. Não dava para fugir, eu tinha que assumir isso. Cheguei, conversei com o meu pastor, com o pastor Aurélio, expliquei para ele, ele me abençoou, e ali eu comecei um ministério pessoal chamado Ministério Voz Profética. E através desse ministério eu tenho desenvolvido algumas ações proféticas. É um ministério mais de cunho pessoal. Estou na igreja, sou colaborador da igreja, sou pastor na igreja, né? Mas tem esse ministério pessoal que é o Ministério Voz Profética. Lancei CD, escrevi livro com esse ministério Voz Profética. Eu rodei várias igrejas aqui do Espírito Santo. Uma das incumbências que Deus me delegou foi sobre as festas bíblicas. E eu comecei, então, a ministrar e falar sobre as festas bíblicas. Eu falei do manto, eu não pude comprar o manto no congresso. Nós chegamos do congresso, no domingo seguinte, o apóstolo Aurélio me pediu para pregar no culto à noite. E eu preguei no culto à noite. Quando acabou o culto, aquele culto foi muito tremendo, teve milagres, teve gente, curas, gente que foi cheia do Espírito Santo, gente que falou em língua. Foi um culto assim, muito, muito sobrenatural. E no final de tudo, Deus me deu uma direção que era diferente para mim, eu nunca tinha feito aquilo, mas Deus me deu uma direção. E eu falei assim, olha, você vai procurar um irmão, antes de você sair daqui, e você vai fazer uma oferta na vida do irmão. Não é aqui no gasofilaço da igreja, não. Você vai procurar um irmão e vai ofertar na vida dele. Deus está mandando ofertar isso aqui. Vai ofertar valor, dinheiro. Oferta na vida do seu irmão. E o povo obedeceu. Teve um irmão que deu um testemunho que ele tinha ido para a igreja só com o dinheiro da passagem de ida. Meu Deus. Mas mesmo assim, ele sentiu que tinha que ir e foi. E ele voltou para casa com um bolso cheio de dinheiro. Aí ele falou, pastor, minha mulher ficou, onde é que você roubou? O que é que você fez? Que o homem saiu, né? Ele teve que explicar para a mulher que ele voltou com um bolso cheio de dinheiro, que várias pessoas ofertaram na vida dele. Ninguém sabia que ele tinha ido só com o dinheiro da passagem. Várias pessoas ofertaram na vida dele. Teve uma irmã que cuidava da ornamentação da igreja. Ela tinha comprado um talite desse para ornamentar a mesa da ceia da igreja. E naquele culto, não era nem dia de culto de ceia, mas ela tinha feito uma mesa e tinha colocado o talite. Ela disse que na hora que eu falei, ela sentiu direção, entrega o talite para ele. Oferta o talite para ele, porque ela tinha comprado com o recurso dela. Sim. E aí ela foi, pediu autorização ao apóstolo Aurélio, o apóstolo Aurélio autorizou, ela tirou da mesa do culto que tinha ficado ali, que eu tinha pregado, e veio, ó, Deus mandou te entregar. Quando ela me entregou, aquilo foi um selo para mim, porque eu tinha tido tanta resistência, foram anos e anos e anos resistindo e rejeitando o ministério profético. E quando eu aceitei, aquela semana foi muito sobrenatural, assim, de muitas revelações. E aí chegou no domingo, o apóstolo me chama para pregar, porque não era comum ele chamar alguém para pregar, ele estando, quando ele viajava, tudo bem, mas quando ele estando, aquilo não era totalmente incomum. E ele pediu para eu pregar no culto, ele estava no culto, né? E eu preguei, e ao final a irmã me ofertou o manto. Então, eu não fui atrás do manto, eu não comprei o manto veio até mim. Glória a Deus. E eu entendi
Aliás, assim, era o mínimo que eu tinha que fazer, era entender, né, que aquilo era um selo de tudo que Deus tinha me falado. Eu tinha feito 40 dias, tinha tanta coisa. Então eu entendi que era um selo e realmente assim que eu tinha que assumir esse ministério profético. Por isso que em muitas situações, quando eu venho com o manto, isso aqui não é enfeite, é porque eu estou honrando o Espírito Santo, porque ele me honrou, teve muito amor e paciência comigo, mesmo eu rejeitando o ministério durante muitos anos. Ele teve paciência, amor, e esse manto foi o manto que eu recebi naquele dia, em 2008. É esse manto aqui. Coisa linda, viu? Que testemunho. Realmente, assim, eu tô impactada. Impactada mesmo. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do senhor. Estou muito feliz de tê-lo recebido aqui nessa tarde. Não sei as pessoas de casa, mas eu com certeza posso falar por mim que eu fui muito edificada. Lembrei aqui de momentos muito maravilhosos da minha caminhada cristã, que tem a ver com a Manancial, tem a ver lá com Daniel Rangel, né? André Rangel. André Rangel, desculpa. E esse tempo está voltando. Não, quer dizer, não é que está voltando, é que agora vai haver um novo mover que já começou. E muitos dessa geração que experimentaram isso, cada um tem o seu tempo. Esses dias, o Davi Silva, que é dessa época, teve lá na nossa igreja ministrando. E o marido da filha dele pregou, o baterista dele. E ele falou algo muito marcante. Ele diz assim, você planta no mesmo dia um abacate, maçã, laranja, no mesmo dia, no mesmo terreno, no mesmo quintal. Cada árvore vai ter o seu tempo de dar fruto. Então, cada um tem o seu tempo. Se aveste não, como diz lá na minha terra, que eu sou nordestino. Se aveste não, porque tem tudo que você recebeu, está aí, e não foi por acaso. E a chama não apagou, ela está aí dentro. E quem sabe hoje aqui, com um soprozinho para ir acendendo. Mas vai acender em você e muitos outros que viveram aquele tempo e outros que não viveram. Porque essa geração que viveu vai ser chamada agora para pregar o Evangelho. Sob a minha palavra, lança a rede. Você vai ver que vai ter pesca. Mas, pai, Senhor, esses anos todos a igreja está fria, a igreja está cheia de problema, a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja está não sei o quê. Sobre a minha palavra, Pedro, lança a rede. Pedro, lança a rede. Não importa o que o olho humano está vendo e o trabalho que você já fez e não teve resultado. Agora é uma nova estação, que começou na festa tabernáculo do ano passado. A estação do mover das águas para o último grande avivamento da igreja. E nós já estamos andando os primeiros 1000 côvados. Glória a Deus. A água já está fluindo do trono. Em tabernáculos, Deus me deu Ezequiel. Agora na Páscoa, sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Para encerrar aqui, para fechar. A gente pode fazer uma oração para o povo? Para o povo. Encerra o coração. A gente pode fechar com uma oração? Para que as águas encham as casas, os lares, as águas vivas. Em tabernáculos, Deus tinha dado a Ezequiel. Eu acho que quem é crente aí conhece, né, a visão de Ezequiel do templo 47. de 47, Ezequiel 47. E as águas vão saindo do templo e vão descendo em direção ao Mar Morto. Só que, à medida que ele anda os 1000 côvados, a cada 1000 côvados que ele anda, as águas vão subindo, até que se torna um rio. E ele diz que por onde esse rio passa tem vida. E até chegar lá no Mar Morto e trazer vida no Mar Morto. Bom, Deus me deu a palavra de Ezequiel em tabernáculos, em outubro do ano passado. Agora na Páscoa, Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida. E Ezequiel, a água da vida, fluía lá do santuário. Aqui Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do
trono de Deus e do Cordeiro. Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Conforme o apóstolo Paulo fala, o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 6. Nosso Cordeiro Pascual. Está escrito com todas as palavras. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aqui na Páscoa, então Deus me deu a palavra. O rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E aí, onde esse rio passa, nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Cordeiro da Páscoa. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Já não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Jesus. Está chegando esse dia. Eu creio. Aguardo ansiosamente. Podemos orar? Agora. Eu quero, se você puder aí, estiver nos acompanhando, feche os teus olhos e vá para Deus. Nós estamos vivendo um tempo ímpar. Nós somos a geração que está vivendo o tempo que prepara a volta de Jesus. Depois que ele ressuscitou, 40 dias esteve aqui, e quando ele subiu aos céus, 2 anjos apareceram e falaram para os discípulos: varões, por que vocês estão olhando aí para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia há de voltar. Está chegando esse dia. As profecias estão se cumprindo. E as trevas vão crescer? Vão. A apostasia vai crescer? Vai. Mas também tem uma igreja que precisa ser santificada, uma noiva que precisa ser preparada para encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Então, tem um avivamento. As águas já começaram a fluir. Por onde esse rio passar, haverá vida. Haverá vida. Onde havia morte, haverá vida. Onde havia doença, haverá cura. Onde havia demônios, haverá libertação. Onde havia maldição, haverá bênção. Onde havia desespero, haverá esperança. Onde havia guerra interior, haverá paz interior. O Senhor é o Deus que restaura todas as coisas. Eu quero orar por você, para que o rio da água da vida, que flui do trono e do Cordeiro, corra sobre sua casa e sua família, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu conheces, meu Pai, esta pessoa. Tu conheces o íntimo, o que vai no coração dela. Senhor, em o nome do Senhor Jesus eu clamo, que venha o Teu bálsamo, que venha o Teu bálsamo, retira agora toda ansiedade, retira agora toda preocupação. Eu clamo, Senhor, uma visitação. Espírito Santo, visita esta vida agora. Visita, como o Senhor me visitou lá no meu quarto. Encheu com a Tua presença. Não tinha ninguém, não tinha um pregador, não tinha uma igreja, estava sozinho no meu quarto. Assim como o Senhor me alcançou ali, alcança esta vida agora. Enche com os Teus sonhos, enche com os Teus projetos. Traz a convicção de pecado, sim, meu Deus, mas traz a purificação, a restauração, a esperança, para que creia, para que saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. E eu clamo, Pai, que o Senhor dê sinal
ter sinais do céu na vida dessa pessoa. Sinais que ela vai entender, seja cura, seja algo que só ela vai saber. E ela vai entender que o Senhor está falando com ela e está dizendo: filho, eu estou te chamando para esse tempo. Lança as redes, porque as almas virão. As almas virão. Tem muitas almas sedentas, esperando receber dessa água, o rio da água da vida, que o Senhor Jesus disse que fluiria do interior de todo aquele que nele cresce. Que assim flua esse rio sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, nossa igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que dizer, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que você que está em casa recebeu de Deus aqui, hoje, através desse podcast, através da vida do pastor Cândido. Você possa, em nome de Jesus, aí, nos acompanhar também nas redes sociais, no @TV_IBMS. E eu te aguardo aqui na próxima segunda, em nome de Jesus, no mesmo bate-canal aqui, neste horário. Até lá, semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.